correspondente da Jovem Pan na Europa, trazendo as informações. Bom dia, Ulisses Neto. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson vai tentar mais uma vez nesta terça-feira antecipar as eleições gerais do Reino Unido. Ontem, o líder conservador sofreu sua terceira derrota nessa tentativa de convocar a população às urnas. É também uma tentativa de ampliar a maioria conservadora na Câmara dos Comuns para entregar o Brexit de uma vez por todas. Na terceira tentativa derrotada, Boris Johnson não chegou nem perto dos 2/3 dos parlamentares necessários para aprovar essa convocação extraordinária. Agora ele vai mudar de tática, a forma, inclusive técnica, em que o projeto vai ser apresentado na Câmara dos Comuns deve permitir que ele consiga aprovar a convocação das eleições apenas com a maioria simples, apenas com a metade mais um dos parlamentares, e também deve trazer para o lado de Boris Johnson alguns partidos da oposição. Os nacionalistas escoceses e também os liberais democratas parecem dispostos a apoiar o plano do governo. É claro que eles têm táticas e também estratégias muito diferentes para esse período eleitoral. Esses dois partidos prometem fazer campanha trazendo a possibilidade de reverter o Brexit completamente. Querem cancelar o divórcio europeu, mas é muito difícil que eles consigam uma maioria significativa, ou pelo menos uma representação grande na Câmara dos Comuns. Os trabalhistas, que são o principal partido da oposição, agora também parecem um pouco mais dispostos a apoiar a antecipação das eleições gerais. No caso do maior partido da oposição, a ideia é propor um referendo confirmatório, ou seja, a população, caso os trabalhistas vençam essa eleição, seria convocada para confirmar se o acordo de separação da União Europeia é o melhor para o país ou se, na verdade, o Reino Unido deveria continuar na União Europeia. E os conservadores, a gente não precisa nem dizer, se caso conseguirem a maioria na Câmara dos Comuns, vão fazer o possível para entregar o Brexit nos próximos meses. Ontem, Boris Johnson confirmou ter aceitado a prorrogação do prazo de desfiliação, deveria ocorrer agora na quinta-feira, mas foi prorrogado por sugestão da União Europeia até o dia 31 de janeiro do ano que vem. Foi também uma derrota importante para Boris Johnson, porque desde que assumiu o poder, ele sempre disse que o Brexit seria entregue, custasse o que fosse, né? Independente das negociações com a Europa, não teria nenhuma forma de evitar que o Brexit fosse cancelado mais uma vez, fosse adiado mais uma vez, melhor dizendo. Não conseguiu cumprir sua promessa e terá que empurrar essa história pelo menos até o ano que vem. Mas a grande expectativa nesse momento mesmo é sobre a antecipação das eleições gerais e quem vai conseguir se dar melhor nessa, se o primeiro-ministro ou se a oposição, que pretende rever todo esse processo de divórcio. Tiago. Até já, Ulisses. E só acrescentando, após 3 tentativas fracassadas de Boris Johnson, o parlamento britânico deverá aprovar a antecipação das eleições gerais para dezembro. É, na verdade, uma tentativa de ultrapassar o impasse gerado pelo Brexit. O novo pleito se tornou provável na manhã de hoje, após o líder trabalhista Jeremy Corbyn orientar o partido à aprovação da moção do primeiro-ministro. A oposição nunca foi essencialmente contrária a essa eleição geral, mas a vinculava à exclusão de qualquer possibilidade de um Brexit sem acordo de transição, algo que foi confirmado nessa segunda-feira. O que essa nova eleição pode significar, Bruno? Exato, Thiago. Uma hora atrás, o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, publicou na sua conta no Twitter que o partido votará favorável a essas eleições, convocação de eleições antecipadas, hoje ainda na votação no parlamento, o que é uma grande vitória para os Boris Johnson, que na sexta-feira da semana passada enviou uma carta para o Corbyn, justamente pedindo esse apoio, para que, uma vez convocadas as eleições gerais, o eleitor britânico decidisse por dar maioria aos conservadores, o Boris Johnson poderia avançar com o plano de saída e acabar com essa história que, quanto mais demora, mais prejudica o país. E dizendo também que se o Corbyn vencesse, se o Partido Trabalhista ganhasse a maioria dos assentos no parlamento, o Corbyn poderia seguir com o seu plano, que passaria eventualmente por convocar um novo referendo. De qualquer maneira,
O fato é que o Boris Johnson, que ontem havia tentado a eleição antecipada, não conseguiu. Hoje deve conseguir com esse apoio do Partido Trabalhista e também com o Liberal Democrata e o Partido Nacionalista Escocês. É uma vitória importante. E por que é tão importante essa convocação de eleições antecipadas para o Boris Johnson? Porque as pesquisas mostram o apoio da população em relação ao Boris Johnson e, portanto, convocando eleição, havendo eleição, e se as pesquisas, os resultados das pesquisas forem confirmados, o Boris Johnson consegue a maioria do parlamento, maioria que não tem hoje. Aí, portanto, pode avançar não só com o Brexit, mas com sua agenda de política econômica, Tiago. Então isso vai ter um resultado positivo, porque resolvendo o Brexit, aí o país pode seguir adiante, inclusive estabelecendo parcerias comerciais com outros países, e eu espero que o Brasil aproveite essa janela de oportunidade incrível.